Pós-derrota, o pós-vexame do Flamengo no Castelão, na derrota para o Fortaleza, e que fique bem claro, a vergonha não é perder para o Fortaleza. O Fortaleza é um time que faz uma má campanha no Brasileiro, mas está aí há 7 anos na Série A, fazendo ótimas campanhas, brigando em competições internacionais, tem bons jogadores, tem um bom treinador. O Palermo está abrindo as portas aqui no mercado brasileiro para ele, que já rodou aí outros países pela América do Sul, né? É a postura do Flamengo que foi uma vergonha. E eu vou contar um pouquinho para vocês aqui do que foi o pós-jogo, né, e a repercussão, inclusive interna, desse vexame do Flamengo na capital cearense. Tudo isso nesse vídeo que tem o apoio da Kraken. Você talvez já tenha ouvido falar em Bitcoin. O que pouca gente sabe é que ele foi o ativo que mais se valorizou no mundo nos últimos 15 anos. E hoje entrar nesse mercado é muito mais fácil, especialmente com a Kraken, uma das empresas mais inovadoras e seguras do planeta. A Kraken está no mercado desde 2011, presente em mais de 100 países e passa dos 15 bilhões de clientes. Aqui no Brasil, o atendimento é 24 horas por dia em português e você pode abrir sua conta grátis e rápido usando o Pix para investir. Na Kraken, você pode comprar Bitcoin, dólar que rende 5,5% ao ano e acessar mais de 490 criptomoedas diferentes. E se você entende do assunto e tem algo mais a fazer nesse mercado, ou seja, você quer ir um pouco além, quer ser mais arrojado, existem opções de trade e de alavancagem para investir com mais estratégia. Então, aproveite a promoção aqui do canal, na parceria com a Kraken, abra sua conta grátis, negocie US$ 200 e ganhe US$ 10 em Bitcoin. Acesse o link no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela. A Kraken apoia o nosso jornalismo, tá? Conosco no youtube.com/Mauro César. Bem, algumas situações que a gente pode falar sobre esse jogo. Primeiro, como foi o pós-jogo? A gente apurou algumas informações sobre a reação dos jogadores, né? Muito bem. Primeiro, assim, os jogadores voltaram, silêncio no vestiário. Pelo que apurei, nenhum jogador se exaltou, que às vezes chega o cara gritando, nervoso, "Pô, que merda, teve isso, todo mundo de cabeça baixa, pessoal sentindo muito a derrota, mais ou menos como foi no jogo contra o Central Córdoba do Maracanã. Então reparem, o Central Córdoba era um time do Maracanã, um time pequeno da Argentina, não se acreditava muito, ganhou do Flamengo. O Fortaleza, muito mal, perdendo mais jogos em casa do que vencendo, vindo muito tempo na zona do rebaixamento, a mesma coisa acontece, tá? É, Todo mundo calado, todo mundo de cabeça baixa, todo mundo abatido, o que é muito estranho, que o time tem muitos jogadores experientes e aí tudo bem, tem aquele luto da derrota, mas gente, vamos lá. O que que acontece? Não há indignação, não há mobilização, no vestiário não houve um. Não tem. O time do Flamengo ele se abate, ele se entrega, não foi só contra o Córdoba, contra o Santos, foi uma atuação também desastrosa, contra o Estudiantes lá na Argentina, foi uma coisa medonha. O Flamengo tem alternado bons jogos, Botafogo foi um bom jogo, Palmeiras foi um bom jogo, Racing foi um bom jogo, difícil, 1-0, foi um bom jogo, o time lutou até o final, com partidas medonhas, toques para o lado, soberba, é como se fosse vencer a qualquer momento. E aí entram algumas questões, né? O Vinha entrou mal em 2 jogos, nunca mais entrou. O Juninho nunca fez nada de errado, coitado, não entra mais no time, entrou faltando 3 minutos, ele precisando no centroavante, não coloca. Ah, mas o Vinha entrou mal, o Juninho não está bem, me caiu para o Henrique, que continua tendo oportunidades, e o Lino, que está sem confiança nenhuma, e o Plata hoje, o que que foi o Plata nesse jogo? E aí Ayrton Lucas, que tantas vezes foi mal e foi criticado, e sempre tem oportunidade. Fica muito claro que existem algumas preferências curiosas e muito questionáveis, né? É, Estranho, né? Todo técnico tem a sua teimosia, tem as suas cismas, os seus preferidos, mas às vezes o Felipe é estranho. O que eu sei é que ele já foi mais fechado, ele está mais aberto ao diálogo, ele tem que ter diálogo com o José Boto. O José Boto é um diretor esportivo, um diretor de futebol contratado para ser um cara que converse com ele sobre as questões do campo. Gente, qual a diferença de um perfil como o Boto para um perfil, por exemplo, de caras como Marcos Braz, que estava no cargo antes, né? Ou Rodrigo Caetano, ou Alexandre Matos e tantos outros. São caras mais de dia a dia, de mercado. O Boto foi contratado com um perfil de ser um diretor de futebol mais, digamos assim,
técnico, ele foi treinador, né, com uma visão mais técnica para poder discutir questões do jogo em si, tá? O que eu apurei é que hoje o Felipe Luiz ouve mais as pessoas, ouve mais o Bordo, mas ele ao mesmo tempo se fecha muito com os auxiliares. Ouve, mas as decisões são tomadas ali. Ele precisa se abrir mais. Não necessariamente que seja o Boto obrigatoriamente a vida inteira, mas ele é o cara que está do lado dele, é o cara mais experiente do lado dele. Se o Boto não for capaz de conversar com ele, passar boas referências, ideias, experiências, é, é, então o Boto trabalhou com outros treinadores, tem uma visão, uma experiência já no futebol. Se não fosse o Boto, que fosse um outro profissional que estivesse ali, ele tem que ouvir a pessoa, ele tem que trocar ideia, ele tem que se abrir mais, não pode se fechar só com seus auxiliares, que são jovens também como ele. Então, quando eu falo do Boto, que o Boto é o cara que está ali. O Boto tem que acrescentar alguma coisa também a ele na palavra técnica, né? Me parece meio óbvio isso, né? Existem alguns entendimentos dentro do Flamengo, dentro da diretoria, de que o Felipe Luiz precisa se preocupar com alguns detalhes. Uma avaliação, inclusive, que eu já apurei, por exemplo, além de uma certa teimosia, né? Ele insiste em jogar pelo meio. Isso é uma observação que eu faço, que eu sei que lá dentro isso às vezes gera questionamentos até no elenco. Então, o Flamengo, por exemplo, tem um cara como o Samuel Lino, né, que deve ter liberdade para circular, mas tem que fazer um jogo, o jogo tem que ser forçado em cima da linha lateral, que é ali que ele brilha, ele chama no mano a mano, é ali que ele abre a defesa. Ele foi contratado para isso, você vai se lembrar, nós falamos aqui em vídeos diversos, trazendo informação, o Flamengo queria um ponta driblador. Pensou no Okafor, ia trazer lá o Mickey Johnston, porque também tem esse perfil, o cara que drible, que abra a defesa. O Samuel Lino é esse cara. 22 milhões de euros. Aí o que acontece? O time joga por dentro, por dentro, por dentro. E isso tem gerado dentro do Flamengo, ali no CT, inclusive, até em quem observa de fora, questionamentos. Né? E isso sacrifica também o jogo do Lino, que está sem confiança nenhuma. Não estou aqui a defender o jogador, não. Acho que ele está mal, é culpa dele também. Mas acho que o técnico tem que aproveitar os jogadores no seu potencial. Defensivamente, o Flamengo tem dado, embora não tome muitos gols, tem cometido muitos erros. Contra o Palmeiras foi assim. Nesse jogo com o Fortaleza foi absurda a quantidade de vezes que o Fortaleza teve chances quando tinha perna para aproveitar jogadas em velocidade. Ele insiste no 4-2-4 muitas vezes. Hoje, nesse jogo com o Fortaleza, dois homens no meio campo, o Arrascaeta é um atacante. Então, um time vulnerável, meio campo vazio, o adversário levando vantagem, encontrando o zagueiro do mano a mano, levando a melhor em cima do Danilo, né? Enfim, então fica muito do mano a mano, igualdade numérica muitas vezes ali. Então, foi um pós-jogo com jogadores cabisbaixos, jogadores sorumbáticos, muito silêncio no vestiário e fora, no entorno, muito questionamento. Muitos questionamentos. Não significa que alguém queira mandar o Felipe embora, nada disso, nada disso. Mas as pessoas estão tentando entender certas posições do técnico. E as teimosias, não é só a torcida. O que a torcida tem falado, a ala, digamos assim, mais observadora e razoável da torcida e crítica, né, sem ser Flamengo, sem achar que nada presta, já repercute lá dentro. E o Felipe tem que se abrir, cara, para ouvir pessoas conversar, ouvir as críticas construtivas que venham de fora também. Vejamos como ele vai fazer para quarta-feira. Agora o Flamengo tem que rapidamente se mobilizar, né, para quarta-feira conseguir a vaga na final da Libertadores. Agora, a atuação foi um negócio realmente lamentável, indesculpável, impossível de compreender. E agora vejamos como vai ser para quarta-feira. Que esvaziou os pneus e o Racing vem faminto, disposto a tudo, né? Para conseguir uma vitória e avançar. Mas repercutiu muito mal, deixou muita gente incomodada essa derrota, pela maneira que o time se comportou. Repito, o problema não é você perder para Fortaleza, é como perder. Digamos que o Flamengo tivesse feito um grande jogo, no sentido de criar situações. Aí uma bola não deu muita chance ao adversário, mas houve uma bola que entrou e depois perdeu vários gols. Eu falei, cara, hoje não era o dia. Acontece, mas não foi o caso. Não foi o caso. O Flamengo foi vulnerável, o Flamengo foi soberbo, o Flamengo não teve apetite pela vitória, o Flamengo só começou realmente a correr atrás com 25 minutos do segundo tempo, desordenado. As mudanças foram feitas em momentos inadequados, não foram as melhores. O jogador entrando com 42 minutos, sabe? Um lateral descansado, agressivo que cria no banco não entra. Um meio-campo para dar um pouco mais de solidez ao setor e controlar melhor o jogo sem ficar exposto, ele não muda. Então ele troca atacante por atacante. Ele não foi bem. O Felipe é um técnico bom, promissor, tem muitas qualidades, mas o que eu acho preocupante é que uma coisa é ter suas convicções, a outra é você achar que as suas convicções são a verdade absoluta, que você nunca está errado. Às vezes parece isso.
Você pode ter a sua convicção, você pode falar, cara, eu estava convicto de que isso aqui era assim, depois eu aprendi que não era. Quantas coisas nas nossas vidas são assim? Você acredita que aquele é o melhor caminho, depois você, pela experiência, você vê que não funciona assim. E aí você tem que buscar também ouvir pessoas que já viveram mais coisas no futebol, né? Na função de técnico, ouvir a experiência. Não só dentro como fora, né? Dá uma ligadinha para o Jorge Jesus, vê o que ele tem a dizer. Pede umas opiniões a ele, Felipe, por exemplo, ou a outros, Simeone, caras que você conhece tão bem, que treinaram você, né? Cara, o futuro do Felipe vai ser muito promissor, mas o presente ele precisa ajustar um pouquinho. Insisto no Bruno Henrique, eu acho o Bruno Henrique um jogador histórico do Flamengo, mas de fato não tem mais justificativa, né? Hoje, por que ele foi titular de novo, né? Ele não quer jogar na função. Está jogando ali porque pediram. Então, informação, tendência para quarta-feira é Carrascal e Arrascaeta, eu diria, se revezando na função de centroavante. Os pontas, vejamos quais serão. Plata e Luiz Araújo, Lino e Luiz Araújo, Lino e Plata, acho que vai ser por aí. E os dois ali entrando na área se revezando, Carrascal e Arrascaeta. Essa é a tendência para quarta-feira contra o Racing na Argentina, certo? E esse visto tem apoio da Kraken, você pode entrar em contato com a Kraken é, acessando o link que está no primeiro comentário fixado ou o QR Code na tela, tá? Aí você abre a sua conta na Kraken, negocia US$ 200 e ganha US$ 10 em Bitcoin. Então você pode investir em criptomoedas, você tem mais de 490 criptomoedas para você investir diferentes, né? Pode investir em dólar, 5,5% ao ano de rendimento, comprar Bitcoin. Então aproveite o Bitcoin, é o ativo que mais se valorizou no mundo nos últimos 15 anos, gente. É pouca coisa, não. Teremos live na quinta-feira, depois de Palmeiras e LDU. Na quarta, depois do jogo entre Racing e Flamengo, eu vou gravar um vídeo como esse, eu vou colocar na madrugada, você vai encontrar no amanhecer, quando você acordar. Porque eu vou estar no estádio, não vai ter as condições adequadas. Vou para a coletiva, vamos fazer uma pergunta ao Felipe Luiz, uma pergunta após o Flamengo ser eliminado da Libertadores ou se classificar para a final. Estaremos lá, vamos ouvir os jogadores também na zona mista, vamos acompanhar tudo isso e gravar um vídeo na sequência que vai entrar no ar na madrugada de quarta para quinta-feira. E na quinta-feira, depois de Palmeiras e LDU, a gente faz uma live para falar da semifinal da Libertadores no todo, tá? Então, acabando o jogo, a gente vai conversar aqui no canal. Quinta-feira, live, certo? E quero também convidar você a participar do Clube de Vantagens da S1 Live. Clube de Vantagens da S1 Live. Concorra a bolões e sorteios de camisas oficiais por apenas R$ 9,90 por mês. Participe do Clube de Vantagens dessa Live, concorra a uma camisa oficial toda segunda-feira no programa Na Área, lá na área live da qual participo segundas e sextas, sempre às 11 horas da manhã, e após o programa da segunda-feira sempre tem sorteio ao final, né? Não após. Ao final do Na Área, sorteio de camisa oficial que você escolhe, se você for o contemplado, entre os integrantes do Clube de Vantagens da S1 Live. Você pode participar do bolão, pode faturar no bolão, você pode também mandar superchat nas lives da S1 Live sem pagar nada. Na S1 Live tem live todo dia, de segunda a domingo, às 11 da manhã. Eu estou lá segundas e sextas-feiras. Tem o André Rocha, tem o Bernardo Ramos, tem a galera toda lá. Então é isso, fica o convite, acesse o link no primeiro comentário fixado. Já na descrição do vídeo você vai encontrar o link para o clube de membros do canal. Lá você apoia o nosso trabalho, participa do clube de membros, também para o nosso canal de cortes. Inscreva-se no canal de cortes, assim você dá uma força também para o nosso canal. Lá você encontra o melhor das nossas lives aqui, os melhores trechos das nossas lives lá no canal de cortes do youtube.com.br Mauro César. E, claro, convido você também a acessar os links do primeiro comentário fixado para o meu blog no All Sport, todo dia um novo texto sobre futebol, e também para o parceiro Uso 360 com caneca e camiseta Eu Odeio a Data FIFA, cupom Data FIFA dá desconto e o cupom Mauro César dá desconto em todo o site Uso 360, navegue por ele, você vai gostar. É isso, galera, live então só na quinta-feira agora, tá? Depois do jogo entre LDU e Palmeiras, para falar também de Racing e Flamengo, as Palmeiras e LDU, né? O jogo em São Paulo. Também falaremos de Racing e Flamengo e vamos também publicar vídeos, você vai me acompanhar nas redes sociais, na Jovem Pan, no UOL, direto da Argentina a partir da próxima terça-feira. É isso, valeu, saudações.